O livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 19, diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Acabamos de ouvir a respeito dessa convocação sobre oração, e essa é um verso onde o escritor aos Hebreus, ele nos fala a respeito desta ousadia. Interessante, essa palavra ousadia, no grego, é a palavra paresia, P-A-2-R-H-E-S-I-A. Essa palavra paresia, no grego, ela era utilizada numa expressão de risco de vida. A pessoa tinha um risco extremo, um risco até de morrer. Então o escritor aos Hebreus, ele fala a respeito dessa importante palavra. Nós temos agora liberdade, total acesso ao céu. Nós vemos que quando uma das maiores provas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo é quando os apóstolos, eles começaram a pregar em Atos capítulo 4, por exemplo. Eles, depois de ter curado aquele paralítico, eles pregavam com ousadia, e eles foram levados ao Sinédrio, e aqueles homens que compunham o Sinédrio, que era a questão da lei romana, da lei judaica, eles viram em Pedro e João e foram informados que eram homens sem letras e indoutos, e se maravilharam e tinham conhecimento de que haviam estado com o Senhor Jesus Cristo. Ficaram perplexos diante da ousadia de Pedro e João. E quando foi este paralítico curado, nós vemos esses dois apóstolos cheios da graça, do poder de Deus, pregando com essa ousadia. E nós também precisamos ter essa ousadia. Essa ousadia vem através do Espírito Santo de Deus. Não podemos nos acovardar, ficar de braços cruzados. Então o escritor, ele está falando especialmente numa prática devocional, que é a oração. Sem a oração, nós não podemos praticamente fazer nada. Os apóstolos sentiram isso lá no início da igreja primitiva. Nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Palavra e oração precisam estar andando conjuntamente. Essa ousadia não é uma ousadia humana, mas é porque o Senhor Jesus Cristo, ele penetrou neste lugar, ele abriu o caminho. Então o escritor está dizendo para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Não é para ficar no átrio como ficava o sumo sacerdote. Não é para ficar simplesmente num outro compartimento, mas é para ficar na presença de Deus, no Santo dos Santos. O escritor diz no capítulo 4, verso 14,
visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Essa é a verdadeira condição que nós precisamos ter. Por isso, é necessário que possamos orar, porque na linguagem do apóstolo Paulo, ele disse: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos já estão à nossa disposição e nós precisamos usufruir. Paulo diz mais: o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, prezado ouvinte, há necessidade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, o lugar que somente o sumo sacerdote poderia ir ao lugar santíssimo uma vez por ano, mas através do Senhor Jesus Cristo, do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, que foi um dos seus ofícios, o menor dos santos pode ter acesso diário ao Santíssimo Lugar. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Então nós temos esse caminho, que é o verso 20, que diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. É um caminho que foi criado pelo Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado por nós. E esse caminho nos leva a Deus, e ele vive eternamente para interceder por nós. João capítulo 14, verso 6 fala sobre isso. Disse Jesus para Filipe: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, hoje nós temos, o véu não está mais erguido, o véu foi rompido. Rompido de que maneira? Na morte do Senhor Jesus Cristo. Agora, este lugar é um lugar que você pode adentrar, é um lugar onde você pode meditar na presença de Deus, você pode dobrar os seus joelhos e orar, agradecendo a Deus por este grande privilégio. Você não precisa de nenhuma pessoa para fazer isso por você, mas você mesmo tem essa condição espiritual, essa ousadia para entrar na presença de Deus, porque nós temos esse grande sacerdote que é o Senhor Jesus Cristo sobre a casa de Deus, e nós somos propriedades de Deus. Dessa maneira, nós precisamos usufruir desse direito que foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo.
Agora ainda vemos que existem condições para se chegar a este lugar. É o que encontramos no verso 22, quando o escritor diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, nós temos aqui essa condição que é muito importante para que realmente sejamos aceitos. Devemos chegar a Deus, devemos ter essa consciência pura. Essa consciência pura somente é através de uma nova vida que Cristo nos oferece, quando o seu sangue purificador, como cantamos no hino, mais alvo que a neve, realmente passado, é esquecido, é sepultado no fundo do mar, e agora nós estamos com os corpos puros diante do Senhor. A nossa fé, ela não pode ser uma fé vacilante. É o que diz o verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então não pode ser uma fé duvidosa, cética, uma fé que quer ver rapidamente os resultados. Essa é uma fé vacilante, mas é uma fé substanciada na esperança da resposta de Deus. Nós também devemos nos estimular os outros a fazerem boas obras. É o que o escritor diz no verso 24, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, ao amor, às boas obras que vêm da parte de Deus, especialmente quando vamos interceder por irmãos que estão passando por graves necessidades, especialmente com relação à sua saúde. Então, é dever nosso, é obrigação nossa estarmos orando, fazendo o que gostaríamos que fizesse por nós se tivéssemos numa situação também de enfermidade. Nós, sabedores de que tem irmãos intercedendo por nós, com certeza ficamos contentes, mais confiados nas providências de Deus. Outra coisa que o escritor fala nesse chegar com ousadia nesse santuário é que sejamos frequentadores dos cultos. Isso é muito importante. Quantas pessoas hoje deixam a congregação, fazem pouco caso. Hoje eu não vou, aquele dia eu vou, hoje não é muito bom, todo sábado tem culto, isso e aquilo, eu só vou no domingo. Não é isso que encontramos na palavra do Senhor. O verso 25 é bem claro: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Isso está falando de vigilância, de sobriedade. É um verdadeiro atalaia na casa de Israel. É aquele que não dormita, é aquele que tem azeite
nas suas botijas. São aquelas virgens prudentes que estão aguardando o noivo. E devemos nos exortar, como diz aqui, demonstrando-nos uns aos outros diariamente. Então a palavra do Senhor, ela nos dá essas admoestações, esses alertas, para que realmente possamos usufruir, desfrutar dos direitos que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. Mas esses direitos, eles também têm a sua correspondência com os deveres, de maneiras que nós precisamos chegar com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, e tendo esses requisitos. Existe uma palavra aqui que o Senhor também falava com relação à oração, que o Senhor nivela a fé da pessoa à oração contrita a Deus. E isso ele falou a respeito da parábola do juiz iníquo. E ele diz em Lucas, capítulo 8, nos seus versos 7 e 8, ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. O Senhor estava falando de justiça. Se aquele juiz iníquo atendeu, Deus também atende. Mas ele diz palavras do Senhor Jesus: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, ele está dizendo aqui que os verdadeiros escolhidos de Deus, os que perseveram na fé, na santidade, nunca cessarão de clamar a Deus pela volta de Cristo à terra, a fim de destruir o poder de Satanás e o presente sistema deste mundo, e eles perseverarão na oração para Deus. Para quê? Para que depressa Deus faça justiça e para que Cristo possa reinar em justiça. Então, quando Jesus voltar para aqueles que clamam, será que nós clamamos dia e de noite? É o que diz o verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? E dessa maneira Ele porá fim às suas aflições, seu sofrimento, perseguição da parte do mundo hostil, maligno, e os levará para estar com Ele. Na sua vinda, os fiéis serão arrebatados nas nuvens a encontrar com o Senhor. E o Senhor, então, julgará com justiça. Agora, será que achará fé na terra? Esta pergunta que o Senhor Jesus fez, porventura achará fé na terra? Isso indica que à medida que se aproxima a volta de Cristo, o mal se tornará cada vez pior, de modo que muitos da igreja se apartarão da fé de Cristo. Então, prezado ouvinte da palavra do Senhor, precisamos vigiar, precisamos orar. Quanta indiferença podemos ver
no povo de Deus nesses dias. Quanta apostasia, quanta superstição que está ocorrendo na igreja do Senhor. Por isso Paulo, ele tem a palavra lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 11, que nós repetimos toda a ceia, nós lemos essa palavra. Isso me deixa preocupado quando Paulo diz lá no verso 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Isso é, o que é reflexo disso? Reflexo de tanta enfermidade, tanta doença no meio do povo de Deus, é porque a igreja não tem orado, não tem buscado ao Senhor, e as consequências vêm, é o que Paulo diz aqui. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que estão dormindo, como Jonas estava dormindo naquele barco, alheio a uma realidade que Deus queria produzir através da sua vida. Ele estava totalmente fora do contexto da vontade de Deus. Que Deus desperte a sua igreja nesses últimos dias, nesta geração, para que realmente a igreja do Senhor, ela possa produzir, como dizia João Batista, frutos dignos de arrependimento. Amém.